Muito bem, vamos falar agora sobre estruturas de páginas de vendas. Primeira coisa que é importante a gente falar é que não existe uma estrutura pronta para todos os casos que vai atender qualquer tipo de serviço ou qualquer tipo de produto. Por que não? Porque tem muitas variáveis. Vai depender da copy, de quem é o copywriter, do público que está sendo impactado por aquela mensagem. Se você tem um público mais frio, que não te conhece, a sua estrutura de página ela precisa ser diferente, ela precisa ser maior. Você vai precisar ter mais história, você vai precisar ter mais contexto, você vai precisar ter mais sessões para aumentar o nível de consciência da pessoa que está interagindo com a sua página sobre o seu produto, sobre a solução, sobre as dores que ele resolve. Então você vai ter uma página geralmente mais extensa com mais sessões. Se você vai atingir um público mais quente, você vai ter uma sessão mais direta ao ponto, uma página mais direta ao ponto, uma página mais curta. Então um exemplo clássico do nicho de infoprodutos. Se você está vendendo no perpétuo, né, que a gente costuma dizer que é um funil perpétuo, está sempre à venda, as inscrições nunca fecham, tende a ser uma página mais comprida. Por quê? Você está impactando ali muito mais público frio do que público quente. Para você escalar, você precisa impactar mais público frio. Quando você faz um lançamento, a página tem que ser mais direto ao ponto. Por quê? Porque durante o processo de lançamento, você tem vídeos, né, geralmente 3 vídeos ou 4 vídeos, que você vai fazendo esse aumento de nível de consciência nos CPLs, né, nos vídeos, nos conteúdos pré-lançamento. Então quando chega na hora de abrir o carrinho, de você montar uma página de lançamento, é muito mais direto ao ponto. Você vai falar, olha, é isso, é isso que você vai receber, essa é a oferta, esse é o preço, e vai ter lá ó, os elementos de escassez, né, contadora, a oferta se encerra em tanto tempo, enfim. Então a estrutura ela vai mudar. Da mesma forma, se você pegar uma página de produto físico, as seções terão elementos diferentes. Você vai ter especificações de produto, detalhamentos, reviews. Então, apesar de todos terem páginas de vendas, cada página de vendas é muito individual. Eu trouxe aqui para você alguns elementos que geralmente elas estão presentes em qualquer tipo de página, seja para uma página de um médico que está vendendo seu serviço, seja para uma página do infoprodutor, seja para uma página de produto físico. Geralmente essas páginas terão esses elementos e eu recomendo que você também coloque nas suas páginas, caso você queira aumentar a sua conversão, melhorar as suas vendas. Então, vamos começar aqui. Primeira seção que a gente chama de seção Hero no web design. Por que a seção Hero? A seção herói. É a seção principal da página que contém os elementos que vão mais ajudar na conversão. Quais são eles? Se você analisar aqui os exemplos, são uma headline, que é a promessa do que o produto, do que o serviço vai te oferecer. Então, aí entra muito na parte de copywriting. Você tem, geralmente, um vídeo, que é opcional, tá? Dependendo do produto você não tem um vídeo, mas geralmente você vai ter um vídeo numa página de vendas explicando sobre o produto, fazendo esse trabalho de aumentar o nível de consciência, mostrar os entregáveis, mostrar depoimentos. Então é um vídeo focado em vender. A gente chama de VSL, né? Um Video Sales Letter, que é uma carta de vendas em vídeo, que vai ter toda a estrutura de copywriting dentro de um vídeo, pessoa falando, explicando sobre o que é o produto ou serviço. Dependendo do que você vender do serviço, talvez o vídeo não caiba. Então o vídeo você pode colocar como opcional, mas geralmente ele aumenta bastante a venda. Então se for uma opção para você, recomendo que você coloque. E um CTA. Então o CTA é o que? É uma chamada para ação, né? Um call to action. Então você vai ter ali, começar agora no exemplo do novo mercado. Então aqui a gente tem uma seção Hero. Essa seção, ela geralmente está presente em todas as páginas de vendas. Quais são erros comuns que as pessoas colocam aqui nessa página? Não colocam um botão na primeira seção. A pessoa tem que ir rolando a página, às vezes a pessoa já viu o vídeo ali, ela já está vendida, ela já está comprada com a ideia, é só ela clicar no botão. Às vezes as pessoas não colocam, então é uma coisa que você tem que se atentar. Então você vai ter uma promessa que vai mostrar a sua proposta de valor do seu produto, do seu serviço. Você vai ter um vídeo explicando sobre esse produto ou serviço para aumentar o nível de consciência do lead, né, do usuário, e um CTA para ele já começar. Então aqui nesses exemplos, você vê que tem diversas formas de exposição. Você tem aqui uma disposição que tem o título, o vídeo e o botão, aí aqui embaixo tem mais de 170 mil alunos, mostrando prova social, né? Mostrando que tem bastante alunos, que tem autoridade no mercado. Então são elementos que você vai colocando na seção do herói, né? Na Hero Section, que é a primeira seção, que é a mais importante da página de longe, porque muitas pessoas batem aqui quando vem de um anúncio e saem. Se ela lê uma promessa ali que não é interessante para ela, se ela vê que o visual não é atrativo, muitas vezes o visual do criativo, né, do anúncio, do banner ou do vídeo, que a pessoa clica e ele vai para uma página, é muito diferente do que ela está vendo ali, ela sai também. Então muita gente investe num design bom para anúncios e aí chega na página de vendas, tá um design diferente, ou um design mais simples, um design que não conversa com o público e com os criativos, e aí a pessoa sai. Então esse primeiro impacto, a primeira impressão é a que fica,
é muito real quando a gente fala de design para página de vendas. Então, quando o usuário chegar nessa página aqui, ela tem que se conectar com o produto, com o serviço, ela tem que se conectar com o que ela viu antes para chegar até aí, seja um link na sua bio, a identidade do seu perfil, seja o anúncio que trouxe ela até aí, seja um vídeo do YouTube, enfim. Então, quando você faz uma promessa, um CTA, para levar essa pessoa para essa página, você tem que pensar nessa unidade. É importante que ele não tenha surpresas ali e o que ele veja ali na primeira sessão interesse a ele, chame a atenção dele e principalmente faça com que ele continue vendo a página ou clique ali no botão para comprar. Então, essa é a primeira sessão Hero com esses elementos. Agora vamos falar mais de elementos de sessões que você pode colocar na sua página. Depoimentos. Então, depoimentos, a prova, né, e aí muita gente chama de prova social e de prova. Tem uma diferença entre os dois. A prova social é quando você tem ali muitas pessoas te seguindo, muitos alunos, você é rechaçado por números de alunos, as pessoas gostam de você, as pessoas compram seus produtos em quantidade, tem muitas avaliações, tem muitas vendas, isso é prova social. A prova é você prometer que o cara vai ganhar 10 mil reais por mês e ter depoimentos de pessoas falando, eu ganhei 10 mil reais por mês. Então, eu coloquei uma seção aqui de prova também, para diferenciar, mas aqui tem depoimentos das pessoas falando como o novo mercado mudou a vida deles, eles entraram no novo mercado. Então aqui são alguns exemplos de depoimentos da página do novo mercado. Tem depoimentos tanto em texto quanto em vídeo, tá? E os dois são importantes. Se você quiser só um ou outro, tá tudo certo, mas geralmente se você conseguir colocar os dois, é melhor. Por quê? Porque a gente não sabe a preferência do usuário que está acessando a página. Às vezes o cara não gosta de ver vídeo, ou ele não quer ver vídeo, ele prefere um conteúdo em texto, ou vice-versa. Às vezes ele quer ver um conteúdo em vídeo, ele quer ver a experiência da pessoa, ele quer se identificar com quem está falando. Então ter os dois na sua página pode ajudar bastante na conversão. Então tenha sessões de depoimentos na sua página também. Aqui, benefícios. E aí, tanto depoimentos quanto os benefícios, a gente está usando o exemplo aqui do novo mercado, mas serve para o seu nicho também. Então aqui em depoimentos, por exemplo, você poderia ter um dentista. Pô, fiz um tratamento dentário, meu dente agora é outro, mudei de vida, as pessoas agora, eu não tenho mais medo de sorrir, a minha aparência mudou, eu fui promovida no meu serviço porque eu comecei a ser mais simpática e sorrir mais. Enfim, exemplos de depoimentos que poderiam acontecer num nicho totalmente fora do mercado digital. Depoimento em vídeo, você pode ter fotos também, ou vídeos de antes e depois, de um sorriso como era antes, de um sorriso como era depois. Então, pegue o que eu tô passando aqui para você e adapte para o seu nicho. Tá? Você consegue fazer um depara para qualquer serviço, para qualquer produto com o que eu vou te mostrar aqui, tá? Então, a questão de depoimentos, benefícios. Então, aqui no Novo Mercado, uma seção com os benefícios que você tem ao assinar o Novo Mercado. Aula semanal ao vivo, acervo com mais de 370 aulas semanais, no momento que eu tirei esse print. Comunidade exclusiva para networking, plataforma de contratação e vagas, ferramentas e materiais de estudo, mais de 40 cursos rápidos. Então, ele está falando quais são os benefícios que você vai ter quando você assinar a escola do Novo Mercado. Mas poderia ser benefícios de você fazer uma consulta com um médico, benefícios de você contratar um arquiteto específico, um projeto com a sua cara, ou o que você vai levar, né, o desenho das plantas. Enfim, eu tô falando totalmente leigo, não sei de nada, mas você poderia fazer um deparo aqui com o seu nicho, com o seu serviço, tá? Então, uma sessão com benefícios vai mostrar pro cara o que ele vai levar ali, ou o que ele pode esperar de resultado da contratação. É diferente de uma sessão de entregáveis que a gente vai ver já já, tá? O benefício é o benefício final, é uma analogia muito utilizada no mundo do marketing digital, é o do quadro na parede. Quando a pessoa ela compra uma furadeira não, porque geralmente ninguém coloca quadro com furadeira, geralmente é com martelo e prego, mas as pessoas usam essa analogia da furadeira. Quando a pessoa compra a furadeira, ela não quer comprar a furadeira em si, ela também não quer comprar o furo na parede, ela quer comprar o quadro pendurado ali, o apartamento dela decorado. Então esse é o benefício que você tem que colocar aqui, né? Você tem benefícios que são características, então por exemplo, um produto, imagina que eu estou comprando um computador, se eu falar, esse computador ele tem uma tela de 15 polegadas, isso é uma característica. Um benefício é, com uma tela de 15 polegadas, você vai ter muito espaço para trabalhar com diversas janelas abertas, você vai ter mais produtividade por isso, isso é o benefício. Tá? Então são esses benefícios que você tem que focar nesse tipo de sessão. Quando a gente vai para provas, né, um outro exemplo, aqui eu estou falando mais de prova de resultado mesmo. Então aqui uma sessão de prova é importante você ter na sua página para mostrar, olha, o que eu estou prometendo aqui para você, eu vou cumprir. Veja só esses depoimentos aqui de pessoas dizendo, e aí pode ser não só depoimento, tá? Pode ser prova documental,
pode ser print, pode ser qualquer coisa que você consiga provar o que você prometeu lá na copy, seja na copy da headline, né, da primeira sessão, ou de sessões anteriores. O que você prometer, você tem que provar. Porque geralmente um erro muito comum é as pessoas prometerem as coisas e deixarem que, pô, você tem que acreditar na minha palavra e comprar aí pra ver por si mesmo. E não é assim, a gente tem depoimentos, a gente tem elementos que a gente pode colocar na nossa página que provem aquilo que a gente está prometendo por um produto ou por um serviço. Então aqui, por exemplo, no caso do Novo Mercado, ó, nesses 6 meses trabalhando em minhas horas vagas, faturei mais de 25 mil com prestação de serviço. Estou provando um resultado ali que um mercado digital, ele está muito ativo, que dá dinheiro, que o Novo Mercado pode te preparar para isso. Então aqui ele está mostrando que realmente tem como ganhar dinheiro com internet, com o Novo Mercado, com o mercado digital. Então aqui, ó, fechei meu primeiro contrato de mercado de trabalho, um contrato que ultrapassou 8 mil, consegui as primeiras vendas após o lançamento do meu produto, fiz 5 vendas até agora, não é um produto com ticket baixo. Então você tem diversas provas do resultado que o conteúdo do Novo Mercado proporciona para a pessoa. Então pense em quais promessas você está fazendo na sua página e colha depoimentos ou um print, provas, documentos, algo que comprove aquilo que você está prometendo. Na sequência, a gente tem os entregáveis, que é diferente dos benefícios. Os entregáveis são aquele resultado final que a pessoa vai ter, ou as características daquele produto, né? Os entregáveis são o que ele vai receber propriamente dito quando ele fizer a inscrição, ou quando ele comprar o seu produto, quando ele contratar o seu serviço. Então aqui no caso no mercado, o que você vai aprender? Aí você tem ali as aulas, né? Tem os temas, você tem os cursos, né? Cursos de fundamentos, cursos de competências. Ele vai mostrar para o cara, ó, exatamente isso que você vai receber. Aqui entra também, além do conteúdo, no caso de curso, bônus que você pode oferecer, entra tudo nos entregáveis. Então você pode ter uma sessão para os módulos, você pode ter uma sessão para os bônus e assim por diante. Tá? No caso de um médico, o que está incluso na contratação dessa consulta? Ah, você tem direito a retorno, você recebe um receituário, enfim, você coloca os entregáveis que aquele serviço, aquele produto vai oferecer para quem comprá-lo. Na sequência, a gente tem também uma seção de oferta, e eu tô colocando aqui, não é em ordem, tá? Você pode organizar isso de acordo com a estrutura que o seu copywriter escreveu os textos, tá tudo certo, ou que você mesmo fez, tá? Eu tô colocando aqui os elementos que precisam ter, não precisa ser exatamente nessa ordem, mas uma seção de oferta. Essa seção de oferta é importante ter na página, porque geralmente ela vai fazer uma recapitulação do que está sendo entregue. Então se você ver aqui no cantinho, ele tem mais de 500 aulas, aula semanal ao vivo, plataforma de vagas, comunidade exclusiva, suporte pedagógico, curso com os principais especialistas do mercado, aí tem ali competências, fundamentos, soft skill, ferramentas, e aí vem a seção com o box do preço. E aí você tem aqui 12 vezes, R$ 139,90, assine agora, o login do Novo Mercado. Então isso é uma seção de oferta. Por que ela é importante? Ela é como se fosse a chamada final. Tudo ali que tem na sua página, ela está convergendo para aquela seção. E geralmente ela tem que ter um pouquinho mais de destaque quando a gente fala de design. Você vê que ele tem um box em degradê, ele está organizado na lateral com os entregáveis, né, uma recapitulação dos entregáveis para você ancorar essa oferta. O que é ancorar? É o cara ler tudo isso e tá falando, caramba, mais de 500 aulas, aula semanal ao vivo, plataforma de vagas, quanto que vai custar tudo isso? Você tá aumentando o valor percebido e aí quando chega ali no preço você fala, caramba, tudo isso por só isso. Então isso é ancorar, você joga o valor lá para cima e aí quando chega ali é um preço muito mais acessível, né, ou tá dentro do que ele estava esperando por tudo que ele tá recebendo. Então percebam que o design ele foi organizado aqui nessa seção para que você consiga ver o preço e consiga ver tudo que está incluso ao mesmo tempo. Então você tem uma percepção, caramba, tudo isso por só isso. Então é importante quando você montar uma seção de oferta, primeiro, tenta dar um destaque para ela, às vezes numa cor diferente, às vezes num contraste diferente, às vezes numa hierarquia de tamanho diferente, e aí para quando ele chegar nessa seção ele parar tudo que ele está vendo e ler, e prestar atenção e tomar uma ação, no caso, clicar no botão de assinar. Então é importante você ter isso aqui. Ah, Alton, eu vendo o serviço, é um produto físico. É a mesma coisa, você vai recapitular o que foi dito até aquele momento, né, com os principais pontos para o cara enxergar valor ou aumentar a percepção de valor dele, e aí você faz um CTA. Então é muito importante você ter essa seção de oferta. Muitas pessoas, dependendo da estratégia, não colocam uma seção de oferta porque a estratégia é diferente. Como assim, Otton? Às vezes as páginas não têm preço. Tem página que não coloca o preço na página, não tem essa seção de oferta. Por quê? Porque ele quer fazer um funil comercial depois. Então quando a pessoa clicar no botão que não tem esse preço, clicar em qualquer outro botão da página, vai abrir um formulário. E aí vai ter lá o nome, e-mail, telefone. Aí a pessoa preenche, aí sim ela vai para uma página de checkout para finalizar a compra ou para contratar um serviço. Então o que acontece? Se ela não comprar, o time comercial vai entrar em contato com os dados que ela colocou. Então é mais interessante não colocar essa seção de oferta, não colocar o preço para a pessoa, pô, vou colocar aqui os dados para ver, né, para gerar essa curiosidade sobre o preço, e aí depois o time comercial entra em contato. Então é uma opção, tá? Mas, Otton, não tem um time comercial.
coloca a seção de oferta. Se você tem time comercial, é teste, tá? Você pode colocar uma página com esse formulário de contato, outra com a oferta direta, fica a seu critério, sempre vale o teste. Quando a gente fala de conversão, tá? Teste é a palavra rei. Não tem como você saber, não tem como eu ditar uma regra para você, olha, não, se colocar a seção de oferta vai converter mais. Não funciona assim. Muda de nicho para nicho, de produto para produto, de ticket para ticket. Você tem que testar o seu para ver o que funciona melhor para você. Garantia. Geralmente uma seção de garantia, essa daqui, quando eu falo que pode colocar em qualquer ordem, geralmente a seção de garantia ela vem na sequência da seção de oferta. Por quê? Para você tirar a insegurança do cara. Imagina que ele tá ali para clicar para comprar, ele fala, putz, será? Será que é isso que eu quero mesmo ou não sei? Aí ele olha para baixo e ele fala, mas tem garantia, eu posso comprar e se eu não quiser, se eu me arrepender, eu posso pedir o reembolso em 7 dias? Então eu vou testar. Então a seção de garantia, geralmente a gente coloca próximo da seção de oferta. Então quando você estiver fazendo o design da sua página, pensa nisso. Onde eu posso posicionar minha seção de garantia, geralmente vai ser abaixo da oferta, para que eu tire essa insegurança do usuário na hora dele clicar no CTA. Tá? Então uma seção de garantia, geralmente vai ter um selinho falando quantos dias de garantia e uma descrição, olha, você pode ficar tranquilo, no caso do Novo Mercado, entre, acesse o conteúdo e se não gostar, não se adaptar ou entender que não é o momento certo para você, não se preocupe, você pode solicitar o reembolso dentro do prazo de 7 dias após a confirmação da sua compra e nós devolveremos integralmente o valor investido. Simples assim, com o botão assine agora. Então eu estou tirando o risco das costas da pessoa que está acessando a página, pode se inscrever, tá tudo certo. Alto, mas eu sou prestador de serviço, como é que eu vou oferecer garantia? Geralmente quando a gente for produto físico, você é obrigado por lei, né, pelo direito do consumidor, a oferecer uma garantia mínima de 7 dias. A pessoa tem esse direito de pedir o dinheiro de volta se ela não gostar, não estiver satisfeita. No caso de prestador de serviço, é uma garantia que você pode inserir. No meu caso, por exemplo, eu sou web designer, eu tenho uma garantia de entregar no prazo. Eu posso falar, olha, e é uma dor muito grande de quem contrata. Se você já contratou um prestador de serviço, seja um web designer, um designer, qualquer pessoa que tenha que trabalhar com deadline, você já deve ter sofrido com isso do cara atrasar uma demanda, de entregar em cima da hora, enfim, acontece com bastante frequência. O que eu faço no meu caso? Eu percebi isso nos meus clientes, pedi uma página para um cara, ele não me entregou. O que eu fiz? Eu crio uma garantia para tirar esse risco dele. Olha, fulano, se você me contratar e eu não te entregar a página no prazo estipulado, você não precisa pagar. Então eu dou essa garantia pro cara. E aí ele fica bem tranquilo. E eu coloco isso, se eu tiver uma página de serviço, eu posso colocar isso numa página de vendas. Que eu tô vendendo o meu serviço falando, olha, se você não entregar, é tipo aquela promoção antiga de pizza, algumas pizzarias devem fazer ainda, só você não receber em 30 minutos, você não come a pizza e não precisa pagar. É nessa pegada. Então você pode pensar em como eu consigo colocar garantia pro meu tipo de serviço, pro meu tipo de produto. E como são milhares, né? Não tem como eu te dar exemplo para todos eles, mas você consegue adaptar para o seu negócio. História e biografia, então é importante, principalmente quando a gente está falando de produtos que tem um rosto de uma empresa, de uma marca, né? É diferente do caso da Apple, por exemplo. A Apple talvez não precise colocar, nós somos a Apple. A Apple é mundialmente conhecida. Aí você pega, por exemplo, o meu caso, quem que conhece esse careca aí, Vitor Silvio Santos? Não sei. Então vai lá e eu coloco, sou web designer, já trabalhei com tal pessoa, porque é importante. Você gera mais autoridade, você passa a percepção de que a pessoa ela pode confiar em você, porque você já teve os resultados que ela deseja ter ou que você ensina o que ela deseja aprender. Então é importante você colocar esses dados. No caso do Novo Mercado aqui, o que é o Novo Mercado? Aí tem, somos a escola de marketing digital, empreendedorismo, negócio que transformou o mercado e já impactou mais de 170 mil alunos em mais de 90 países. Aí tem o resto da história, tem mais aqui uns bullets de dados que ajudam a melhorar, né, que aumentam essa autoridade, que mostram os resultados, as provas da autoridade que a escola tem, né, dos resultados que ela consegue gerar. Então, mais de 200 mil alunos, mais de 100 professores, mais de 1.000 horas de aula, mais de 90 países. Então, você coloca elementos aqui que ajudem na conversão. Isso aqui é um erro muito comum, tanto de copy quanto de design, que as pessoas colocam coisas aqui que muitas vezes são irrelevantes. Coloca, na minha infância eu gostava de tal coisa, mas não é isso que a pessoa quer saber. Acontece muito com um prestador de serviço, com profissionais liberais, médicos, coloca um monte de coisa do currículo, eu tenho formação nisso, só que vai colocando coisas que às vezes são importantes, mas para determinados nichos não são. Às vezes eu já peguei muito cliente, né, como eu sou web designer, eu faço as páginas e eu não costumo fazer as copies, eu recebo elas prontas, mas quando chega nessa seção de história, biografia, a pessoa coloca uma bíblia e geralmente tem que ser um detalhezinho, é uma parte que a pessoa
ela tem que entender, pô, legal, o cara consegue, o cara tem resultado, ele pode me ajudar a gerar resultado, mas não é a hora para você contar a história da sua vida inteira, não é para você colocar um seu currículo ali descrito. São elementos-chave que vão gerar mais autoridade, que vão comprovar que você consegue ajudar essa pessoa a conquistar os resultados dela. Então, muito cuidado aqui com essa sessão, não é um lugar para você fazer a sua biografia completa. Então, é uma mini biografia com os pontos-chave que vão te ajudar a gerar essa percepção de autoridade e de que você consegue gerar os resultados, ou que o seu produto consegue gerar o resultado que essa pessoa espera que ele gere. E por fim, uma sessão de perguntas frequentes. Essa sessão de perguntas frequentes, geralmente você vai colocar perguntas que ocorrem de maneira frequente, olha só, mas que principalmente possam ser objeções, que você consiga quebrar objeções aqui. Então, por exemplo, aqui no Novo Mercado, eu tenho aqui, por quais aulas começar? Isso daqui pode ser uma possível objeção. Caramba, tem 400 aulas, por onde que eu começo? Eu vou ficar perdido. Então você vai ter ali por quais aulas começar, aí vai clicar e vai ter a descrição. Pô, você pode pedir ajuda no nosso suporte, a gente monta ali uma lista, enfim, você tem o direcionamento para você quebrar aquela objeção. Então você tem aqui, ó, garantia, sobre a garantia, vai reforçar a garantia que foi dita antes, como acessar, às vezes a pessoa é muito leiga e não sabe como acessar, você já vai ter uma pergunta frequente ali para resolver. Pode ser também uma renovação, pode ser também uma objeção, que a pessoa fala, putz, mas eu vou ter que ficar pagando, e se eu quiser cancelar? Tem aqui o cancelamento embaixo, reembolso. Então você coloca pontos que podem impedir a venda e você resolve no perguntas frequentes. Então muita gente coloca perguntas que não vão agregar em nada. Coloque sempre as perguntas que vão quebrar objeções. E é muito interessante, a gente vai ver nas aulas seguintes do módulo que você consegue mapear quais são as perguntas que estão sendo mais lidas. Para você saber, opa, essa daqui, ó, ninguém está clicando, então eu vou tirar. Talvez eu possa ter que colocar outra. Ó, essa daqui está sendo muito clicada, as pessoas estão vendo muito essa pergunta aqui, então por quê? Qual que é a dúvida que ela está gerando? Será que eu tenho que explicar ela melhor? Será que eu tenho que adicionar outras perguntas relacionadas a esse tema? Então você consegue ir mapeando tudo isso. A gente vai ver mais pra frente, aguardem, tá certo? Então esses são os elementos que você vai ter na maioria das páginas. Seja uma página de produto físico, uma página de prestador de serviço, uma página de infoproduto. Existem outros? Existem centenas de outros. Eu não coloquei aqui elementos de escassez, por exemplo. Você pode ter um contador na página quando você tem uma oferta com tempo limitado. Eu não coloquei elementos que você pode colocar uma barra ali em cima do site, falando, ó, as vagas estão encerrando. Num e-commerce, por exemplo, numa página de venda, você poderia ter colocar o estoque. Temos somente 3 peças disponíveis. Então, só que nem toda a página vai ter isso. Então aqui eu coloquei só as seções mais comuns, os elementos mais comuns de uma página de vendas focada em conversão. Tá, Otto, mas como é que eu faço a parte de design? Eu não sei como colocar, qual tamanho, eu não sei como construir tudo isso. Então é isso que a gente vai ver na próxima aula de princípios do design.